Você já teve a sensação de que nasceu para algo maior, mas ainda não sabe o que? Talvez o problema não seja você, talvez você só esteja procurando no lugar errado. Hoje eu quero mostrar por que que tanta gente passa anos tentando descobrir o propósito, o chamado, e fica travada e não consegue, assim como eu já passei por isso. Você faz vários cursos, talvez você já fez uma faculdade, até uma pós-graduação, assim como eu. Eu, por exemplo, fiz ciências contábeis, fiz pós-graduação em finanças e controladoria. Tudo nessa área de negócios, de trabalhar com números, né? Gestão de negócios. Só que eu sempre fiz isso para atender as expectativas do mercado. E aí, comecei vários projetos também nessa área, tentei montar consultoria financeira, lendo vários livros que às vezes eu nem gostava, só que com essa ideia de aperfeiçoar minhas habilidades, né, para as skills, né, no mercado de trabalho, e sempre focando em consumir e atender as expectativas, olhando muito para a parte salarial, para essa parte financeira. Só que aí eu percebi uma coisa: quanto mais nós pesquisamos e fazemos perguntas para fora, mais distante de nós mesmos a gente fica, da nossa essência, daquilo que a gente nasceu para fazer, aquilo que a gente faz naturalmente. E aqui eu vou te ajudar a como você identificar isso de forma mais fácil. E aí o maior erro que eu fazia, e hoje eu tenho mudado bastante, é fazer as perguntas certas, né? Existem dois tipos de pergunta: pergunta enfraquecedora e a pergunta fortalecedora. As perguntas erradas, as enfraquecedoras, elas te distanciam de si mesmo. Vou te dar um exemplo. Você faz perguntas para qual profissão que paga mais para você direcionar o seu foco e sua energia, os seus estudos. Você se compara com amigos, qual amigo seu que tem dinheiro, que está saindo bem na vida, qual que é a profissão dele, né? Eu mesmo já fiz isso e acaba que a gente distancia de nós mesmos. Às vezes pode dar certo, porque às vezes vocês dois têm o mesmo perfil, as mesmas habilidades, mas muitas vezes não é o tipo de perfil, né? A parte arquetípica, tudo isso eu falo aqui no canal. E aí você faz essas comparações. Também você segue padrões que seus pais falavam pra você. Às vezes seu pai tinha um sonho que você fosse um jogador de futebol. Às vezes sua mãe tinha um sonho que você fosse médico, eh, uma outra profissão. Às vezes a gente carrega isso. Às vezes a gente também faz perguntas de o que que te dá mais segurança, né? E aí escolhe uma profissão, uma carreira, pensando muito somente na segurança. E aí a questão é, a gente tem que direcionar o foco dessas perguntas que a gente percebe, nós percebemos que é muito influenciado pelo nosso redor, e passar a fazer perguntas olhando para dentro. Quem eu sou? Quais são os meus talentos? O que que é aquilo que eu tenho poder, que eu não gasto energia, mas eu gasto poder, que eu faço e eu não vejo a hora passar? Você faz e você sente um poder tão. Você se conecta tanto com aquela atividade ali, com aquela tarefa, que você não vê nem a hora passar. Que tipo de problema que você gostaria de resolver? Que tipo de problema que você gostaria de realmente pôr a mão na massa, trabalhar naquilo, gastar horas? E aí, quando a gente vai fazendo essas análises, direcionando essas perguntas, olhando mais para dentro, a gente percebe que você não encontra o seu propósito escolhendo alguma profissão, alguma carreira, uma faculdade. Você encontra entendendo quem você é. E aqui eu vou fazer uma simples analogia para te ajudar a pensar sobre isso. Imagine que você decidiu viajar. Porém, primeiro você focou, às vezes você não tem um carro, você comprou o carro, você abasteceu esse carro, você ligou o GPS, conectou o GPS, calibrou os pneus, lavou o carro, fez as malas, né, arrumou tudo para uma viagem, só que aí chega na hora, você liga o carro, você não sabe o destino. Você coloca, você abre o GPS, só que você não sabe o destino, e aí o que acontece? Qualquer direção, ela fica errada. Ou se não, qualquer direção importa para você. E aí quando você chega em algum destino, que você clica lá no GPS sem saber para onde você vai, às vezes você pode chegar lá e não pode gostar. Aí você precisa voltar para trás, planejar e escolher esse destino de acordo com os seus gostos, de acordo com o que você realmente gosta, para usufruir essa viagem. E aí a gente chega no caminho correto.
Quando nós falamos de identidade, de propósito, eu gosto muito desse assunto. Eu já participei de algumas palestras, já li alguns livros sobre autoconhecimento, autodesenvolvimento, e eu percebi que quando a gente fala de propósito e identidade, é quando a gente começa mais a olhar para dentro de nós mesmos, para ver aquilo que você é naturalmente bom, aquilo que você faz mesmo que se ninguém te pagasse nada. Ou até o contrário, tem uma pergunta muito boa para se fazer que eu vi esses dias, que é a seguinte: se você fosse receber R$ 10.000 por mês, independente do que você faça no mês, trabalhando ou não, você vai receber esses R$ 10.000 pro resto da sua vida, todo mês vai cair na sua conta. O que que você faria para passar seu tempo, para ajudar outras pessoas? E aí, antes da gente continuar, eu quero que você pensa sobre isso. Isso me ajudou bastante. Eu tenho identificado com clareza o que que eu faria, né, quando eu me fiz essa pergunta. E aí, o caminho correto, primeiro, primeiro nós paramos de focar naquelas perguntas enfraquecedoras que eu falei anteriormente. Nós fazemos essas perguntas sobre quem você é, a sua identidade, sobre os seus gostos, aquilo que você realmente gosta, aquilo que essa pergunta que eu te dei agora que ajuda muito, que se você recebesse 10.000 todo mês pro resto da sua vida, o que que você faria, né, com esse, para passar seu tempo, né, para ajudar outras pessoas, para compartilhar a sua ideia, para continuar se autodesenvolvendo também. E aí, como que é o pilar desse conhecimento? Eu vou pedir para que você pegue um papel e caneta, se você ainda nunca fez essa autoanálise, ajuda muito quando a gente escreve e vê sistemas, formas de sistema para a gente aprender. É muito bom, fica muito claro, eu gosto muito. E aí, o primeiro pilar é o do autoconhecimento. Autoconhecimento é você. Eu, por exemplo, gosto de ler livros sobre autoconhecimento. Livros que refletem, que fazem reflexões sobre psicologia, sobre gostos de comportamentos. Por exemplo, no autoconhecimento, você entende muito sobre a sua personalidade. E quando você entende sua personalidade, você entende as características que você tem. Por exemplo, às vezes você foi rotulado pelas outras pessoas como alguém tímido, mas aí, às vezes, quando você vai lá e faz esse estudo sobre si mesmo, esse estudo sobre autoconhecimento, você vê que às vezes você é uma pessoa mais introvertida, que você analisa mais as outras pessoas, e consequentemente é uma pessoa mais calada, assim como eu, falando nesse assunto, eu sou mais desse perfil, e aí você consegue dar um novo significado para cada crença que foi implantada, e aí cada vez mais se conhecendo melhor, dando novos significados sobre você mesmo, sobre a sua forma de ver o mundo, né? E obviamente melhorando seus resultados, suas ações. E indo para o segundo pilar, que é um dos mais importantes para mim, é sobre os valores. Que é aquela pergunta que eu falei para você agora, aquilo que você é naturalmente bom. Eu vou te dar um exemplo. Eu, Matheus, sobre valores, aquilo que eu vejo que eu sou naturalmente bom de criar sistemas, assim como esse, para gravar um roteiro, escrever os sistemas, parte um 2 3 4 fazer essas conexões, as analogias, de escrever. Por exemplo, eu percebi, né, e isso é recentemente, que todos os trabalhos que eu já trabalhei, eu sempre estou escrevendo, estou com muito caderno, folha, escrevendo, estudando, né? Como a minha profissão hoje, em paralelo aqui com os conteúdos, é uma profissão que eu fico mais em escritório, eu consigo colocar ali um fone de ouvido, pôr uma videoaula ali, escutar, e aí, à medida que eu tenho um tempo, eu vou lá e escrevo. E aí eu percebi que eu sou bom com isso. E aí, quando eu entendi isso, eu vi que eu faço isso naturalmente. Não precisei estudar muito para, lógico, hoje eu estudo para extrair ao máximo essas qualidades, né, para transmitir o conhecimento para ajudar outras pessoas, mas isso eu faço de forma natural, né, e não gasto tanto tempo, consigo estruturar, formular ideias complexas para transmitir para as outras pessoas. E aí a gente chega no pilar 3, que são as experiências, que, ó, como eu te disse, dando o exemplo de mim mesmo, nós não descobrimos, eu não descubro o meu propósito somente pensando. É preciso vivenciar, experimentar. Se você está naquela fase que você ainda não sabe,
dependendo da sua idade, às vezes você é uma pessoa mais nova, ou às vezes não, às vezes você é uma pessoa mais velha, já viveu muita coisa, já tem muita experiência. Aí talvez você precise refletir sobre as suas experiências e aquilo que você realmente gostou quando você estava fazendo, você estava praticando. E se você não tem tanta experiência, aí você precisa realmente ir para viver e ver, ver o que você sente quando você está exercendo certa atividade, até mesmo os próprios hobbies. E depois de ter essas experiências, para ter realmente sentidos, né, ter sentimentos para você saber classificar o que que é bom, o que que não é bom para você, nós partimos para o último pilar, que é o da contribuição, que é a pergunta mais importante aqui desse vídeo, que é: como usar os meus talentos para melhorar a vida das outras pessoas e, consequentemente, melhorar a sua própria vida? E aí, isso é muito fortalecedor, porque dinheiro, a riqueza, tudo é consequência, né? Porque você estruturou esse pilar que eu passei aqui para você, você entendeu que você está contribuindo com aquilo que você realmente gosta, e aí você ajudando outras pessoas de forma autêntica, conectada com aquilo que você realmente é, conectado com a sua essência, aquilo que você nasceu de fato para fazer, você é retribuído. E aí você é retribuído tanto de forma financeira, você é retribuído com formas que a gente não sabe explicar como que funciona, mas a gente sabe que funciona. E aí agora, eu quero te passar um exercício prático, né? Se você pegou um caderno, um papel, assim como eu, às vezes você nunca se fez essas perguntas que eu vou te passar agora, eu peço para você fazer, né? Vai te ajudar muito, eu tenho certeza, esse vídeo pode te ajudar de verdade. E aí as perguntas são as seguintes: em quais momentos você se sente mais vivo? Em quais momentos você se sente de fato com energia ali, você se sente totalmente focado como eu disse antes, que o tempo passa rápido, você meio que entra em estado de flow, que a gente chama, né? Em quais momentos? Escreva, tenta lembrar algumas experiências, alguma conversa, sobre o que estava conversando. Segunda pergunta: o que você faz com facilidade? Às vezes, igual como meu próprio exemplo, você consegue transformar ideias complexas em ideias simples, né? Às vezes você é bom para tirar fotos, às vezes você é bom para ensinar outras pessoas a fazer alguma coisa, às vezes é bom para motivar uma pessoa, às vezes você é muito bom com números, às vezes você é muito bom com humanas, né? Essas perguntas mais simples, mas a ideia é a gente ir lapidando essas perguntas para chegar mais perto dessa essência é, que é o nosso propósito, que é o que todo mundo busca. A terceira pergunta que eu te faço: o que que normalmente as pessoas costumam te elogiar? E aí, muitas vezes, né, as pessoas dão algum elogio assim rápido pra gente, a gente passa batido e aí passa a prestar mais atenção, né? Às vezes um amigo seu, um colega, na internet também, elogiar alguma coisa, alguma forma sua de falar, qualquer coisa que você vê que é um elogio, dê mais atenção a isso, né? Comece a pegar essas informações para te ajudar nessa construção de ter essa noção clara do propósito da sua identidade. Outra pergunta bastante importante: quais problemas você gosta de resolver? O problema que você gosta de perder tempo ali mesmo, não, né? E aí já nem é perder tempo mesmo, é colocar seu tempo, sua atenção. Que problema que você fica até tarde para fazer, até tarde da noite, no final de semana. Você não reclama, é um dos problemas que você praticamente não reclama e você gosta de resolver. Escreva, né? Como eu te disse, vai te ajudar muito. E aí a última pergunta para finalizar é: se você não tivesse medo, nenhum medo, medo da morte, medo de ficar doente, medo de perder um grande amor, medo do fracasso, da falência, se você não tivesse nenhum medo, medo de falar em público, o que você faria? O que você faria ali para trabalhar, como hobby também? E aí tenta escrever, como eu te disse. Essas perguntas que eu te fiz agora, elas dizem muito mais do seu propósito do que qualquer outra coisa que outra pessoa te disse, né, durante a sua jornada até aqui, durante a sua vida, as suas experiências. Qualquer outra coisa que fuja dessas perguntas que só você mesmo pode responder são ruídos e estão te distanciando desse entendimento sobre o seu propósito, né, a sua identidade. E aí, talvez você ainda não descobriu o seu propósito
porque você sempre passou o seu tempo tentando descobrir o que precisava fazer, o que precisa estudar, o que precisa, qual profissão precisa escolher para ganhar dinheiro, antes de descobrir quem realmente você é. Foi exatamente por isso que eu criei esse canal, que eu gravo vídeos como esse, para ajudar pessoas e também que eu criei gratuitamente um guia de clareza. Se você tiver interesse, se você sente que está nesse estado, nesse momento da sua vida de confusão, talvez de bloqueio, sente perdido em relação ao seu futuro, em relação a decisões importantes da vida, o link está aqui na bio, é totalmente gratuito. Em torno de 15 minutos você responde as perguntas sobre crenças, paradigmas, fala um pouquinho também sobre arquétipos para você entender sobre personalidade e para te ajudar nesse momento de construção, né, de entendimento da sua identidade e, consequentemente, de propósito. Se você gostou desse vídeo, se você puder deixar um joinha, se inscrever aqui no canal, eu posto vídeos sobre identidade, sobre motivação, autodesenvolvimento também. Sinta-se à vontade para deixar um comentário aqui e eu te vejo até o próximo vídeo. Muito obrigado.